Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é domingo, dia 24 de julho de 2022. Eu venho nessa manhã fornecer um fluxo de atualizações, um primeiro fluxo de notícias e opiniões voltadas à concretização do RVGCR, a todos esses irmãos inscritos no meu canal desde o início e todos os novos que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E eu também deixo sempre os links de nossa fundação, a Fundação Coopera Frater, para que vocês conheçam os programas Ecolux Pax, que são programas ecológicos, humanitários, ecumênicos, holísticos, espirituais, que necessitam, né, do conhecimento de todos, que vocês possam levar, né, isso adiante também. Os links estão na descrição dos meus vídeos, né, espacioholístico.org. Caso vocês queiram colaborar também, tem o canal no Patreon, e colaborem, meus amigos, né, o mínimo que for possível é sempre muito bom, né? Já ajuda e chega a mais pessoas. Então existe o canal no Patreon e eu faço votos que vocês possam conhecer, né, essa fundação maravilhosa que já impacta algumas vidas no Brasil, fora do Brasil, com ações com pessoas refugiadas e dentre várias outras ações no âmbito holístico, né, espiritual também, da ecologia, com propósitos grandes com o nosso solo brasileiro, né, e eu faço votos que vocês conheçam humildemente. Meus amigos, pude colher aqui algumas informações vindas de ontem para hoje, nessa manhã. Eu tenho grande perspectiva, grande esperança diante desses últimos relatos. E eu acredito que a cada dia que passamos, né, estamos cada vez mais próximos de alguns desses eventos estarem aí se cumprindo em toda essa escala global. É difícil dizer, né, meus amigos, e eu acredito que poucas pessoas no mundo atualmente tenham a resposta para esse tão esperado evento de distribuição de riqueza, né? Assim como algumas pessoas, né, há fortes chances, né, como eu escrevo e dou título aos meus vídeos às vezes, há fortes chances de que essas coisas aconteçam nessa próxima semana. Aí alguns irmãos até comentam, né, de forma negativa, mas eu enxergo de forma positiva, até porque isso é um grande presságio do plano B que estamos vivendo agora. Então, algumas pessoas, sempre uma chance, nunca com uma certeza, né? E assim, eu digo, né, ao amigo que tem essa certeza, que traga ela aqui, né, se for possível, porque o que temos nesse momento, né, são fortes indícios geopolíticos de que essas grandes operações estão acontecendo. Na escala financeira, para quem acompanha os mercados, acompanha o mundo das finanças, muito mais do que eu pode dizer sobre esses eventos que estão acontecendo, mas em escala política, governamental e geopolítica, a renúncia de várias elites não diz nada para o irmão que acha que não está acontecendo nada. É isso que eu também me faço essas questões e também me coloco sobre essas indicativas de que a mídia não nos informa realmente o que acontece, o que torna cada vez mais de grande importância para mim essas notícias desses provedores. Estar diante de um posicionamento global é muito bom, né? Pelo menos eu entendo de uma forma boa, né? E nós precisamos estar sempre conhecendo esses eventos, pois esses são os eventos dos finais dos tempos, de eventos apocalípticos, de eventos do Armagedon, né? E nós precisamos entender e compreender cada vez mais isso também, pois eu acho que tudo que coopera para o bem da humanidade também exerce uma grande luta e uma grande força contra quem não coopera para o bem da humanidade. E existem grandes elites que estão sufocando cada um de nós em todas as partes
do mundo hoje em dia, que eventualmente também estão perdendo esses grandes braços e tentáculos que sugam o pescoço de cada um de nós e até das nossas futuras gerações atualmente, né? Então algo precisa ser mudado. Já foi informado pelos dirigentes aí do Banco Central Europeu, alguma dessas pessoas aí fazendo um enorme perdão, engasgado aqui, fazendo um enorme silêncio, né, com essas últimas informações que foram delas mesmo disseminadas, né? Mas enfim, tudo isso acontecendo em alguma instância, né, nós não enxergando muitas coisas e muitas coisas delas estando por trás, né, dessa grande cortina de fumaça, mas seguimos com grande esperança. Eu peço às pessoas que gostam do conteúdo, continuem se inscrevendo, deixando like, deixando seu comentário. É muito bom a gente manter a comunhão, a conectividade de alguma maneira, e a todos que creem nesses objetivos, né, que ele venha sem demora. E atualmente, meus amigos, vamos entrar no segmento da inteligência e ver onde estamos e como podemos dizer o que estão fazendo. O interessante é que hoje ainda foi moderado em termos de informação. Conseguimos muitas coisas novas. Está sendo muito tranquilo, mas tudo isso deve haver informações e ficaremos felizes em breve sobre onde estamos, e estamos falando agora de detentores de títulos de nível 4A e B, basicamente sendo lançados ao mesmo tempo. É o que obtivemos, um período que pode gerar esta próxima semana. Estamos procurando que isso aconteça. Isso ainda está em vigor. Embora possamos praticamente anular este domingo. No entanto, estaremos em assuntos diferentes nessa próxima semana, porque também ouvimos que todos esses detentores de títulos devem receber essas notificações de acesso aos fundos. E pode começar muito bem a partir de segunda de manhã, dependendo de como vemos este cenário, mas isso deve ocorrer. Nós, no nível 4B, devemos ser notificados, provavelmente, a partir dessa semana também. É a ideia de como isso se desenvolveu a partir de sexta, sábado e domingo. Mas no sábado, houve um grande chute, mais tardar sendo bom para nós. Não temos ideia do tempo, mas devemos ser notificados logo após todos os detentores de títulos. É difícil dizer quando, mas parecem todos muito sólidos de que nesses próximos dias teremos algo. Veremos também grande movimentação. Agora, em relação ao centro de resgate e troca de moeda, se você só tiver, digamos, dinar, dong ou rúpia, essas moedas ou outras moedas para trocar, você está procurando não ter que assinar nenhum contrato de confidencialidade, nenhum NDA se for apenas moeda. Se for um detentor do ZIM, qualquer coisa relacionada, o NDA entra em jogo. Então, eles realmente encurtaram um pouco essas páginas e todos esses comprometimentos. Também dizem quanto ao tempo dura todo este NDA. No máximo, eles estarão estabelecendo um contrato de vínculo de confidencialidade em 30 dias. E você verá, com base em tudo que lerá, e eles acreditam na capacidade de todos em ficar quietos neste momento. Leremos sobre essa apresentação, e eles se sentirão confortáveis e confiantes, e talvez seja apenas 30 dias. Isso pode levar a alguns de maneira diferente à interpretação. Alguns, devido aos seus títulos, poderão manter esses acordos por cerca de 6 meses, então isso se torna muito interessante. Nos dá uma prerrogativa de quanto eles pretendem financiar. Além disso, recebemos a notícia de que muitos, o que chamamos de nível 5, deve começar em agosto, logo depois que todo o Tier 4B terminar essas trocas. Estou pensando se isso é algo importante de compartilhar. Acho principalmente que sim, é uma coisa que muda. E temos também uma grande indicativa de que a taxa de dinar
não sairá até que estejamos absolutamente cientes de todas essas trocas. Em outras palavras, parece que eles já concordaram com uma taxa para o dinar, que foi negociado em alta, será negociado em alta, e na verdade, depois que for lançado, é suposto ver a capacidade de ainda estar subindo. Os banqueiros já podem ver essas taxas em suas telas. Nós ainda não, e isso é um problema. Estão estabelecendo um grande prazo, um pouco comprimido em termos de autorizações e ultimatos, devido às últimas reuniões de Reno. Ouvimos alguns dias atrás que isso deveria estar se cumprindo, ou pelo menos que todas essas notificações já houvessem chegado. Estou acreditando que usaremos centros de resgate em todo o mundo, e podemos começar nessa próxima semana, e isso vai estar se movendo muito geopoliticamente. Estou feliz por estarmos nessa posição e transmitir para todo mundo em vários meios. Muitos estão ouvindo isso pela primeira vez, obrigado por ouvir. Estou rezando pelo chamado e que grandes coisas aconteçam a partir dessa semana. Bom, meus amigos, certamente uma grande chamada da inteligência esperançosa com o desenrolar de todos esses processos, né? E fazendo um apanhado de tudo isso que deve muito se ocorrer nessa próxima semana, haja visto que não ocorreu para nenhum de nós até o momento, e é pouco visível isso para a maioria das pessoas, eu compreendo, né? É pouco visível para muitas pessoas, né? Somente para alguns envolvidos já, e é uma base de milhares no mundo, sim, mas grandes jogadores e grandes paymasters, grandes gestores de grupos também se posicionam em algumas áreas aí no mundo, né? Zurique, Reno, Miami, Hong Kong, a fim de obter alguma coisa, a fim de estar já, né, acessando, né, algumas quantias. É difícil, é complicado, mas é um processo que está continuando e ligeiramente toda essa investida das elites em atrasar, em colocar essas paredes no RV e GCR, eles têm ainda algum êxito, né? Mas, como eu sempre digo, há muita neutralização e deliberadamente a confiança agora em lançar o GCR para o mundo é muito maior que 2 anos atrás, né? Então eu chuto que isso não se arraste por muito tempo, né, meus amigos? Mas o momento é imprevisível, né? Infelizmente é imprevisível. Eu tenho aqui mais uma nota legal a compartilhar. Recebemos informações do apresentador do Parallel System Broadcasts no YouTube, onde compartilha conteúdos de finanças, geopolítica e liberdade pessoal. Estamos chegando ao fim de um ciclo monetário de um longo prazo, que remonta a 1500. Esses ciclos duram muitos anos, e estamos testemunhando os problemas do atual sistema monetário. Quando os novos ciclos começam a terminar, normalmente vemos período de agitação interna e externa. Muitas vezes há guerras globais, e vemos o potencial disso agora. O sistema atual é um sistema como uma dívida enorme. Como resultado, há um desejo de amarrar o sistema às commodities. Para que um novo sistema substitua o antigo, ele deve ser atraente. O velho sistema fará o que puder para manter seu poder. O próximo sistema será bom para metais preciosos e outras commodities. Os Estados Unidos da América têm uma grande vantagem devido ao seu status de moeda de reserva. Eles podem alavancar esse poder para impor sanções e impedir que países façam transações ou, como vimos recentemente, congelar as reservas. A Venezuela é um exemplo desse país. Sempre que um país propõe uma abordagem alternativa à moeda ou à utilização do ouro, muitas vezes vemos uma intervenção militar logo depois. A bolha da dívida é uma bomba relógio esperando para acontecer. Foi discutido que os principais participantes do BRICS estão tratando sua abordagem de trabalho de forma cooperativa.
Combinados, eles representam uma base de poder significativa do comércio global. Superpotências em ascensão, como a China, não têm interesse em manter o sistema do dólar existente. Também é discutido a economia, seu papel nas políticas financeiras também sobre a Rússia. É um arquiteto-chave de um novo sistema econômico e, curiosamente, os primeiros cidadãos russos estão sendo sancionados pelos Estados Unidos. Alguns dos escritos são bastante esclarecedores. O BRICS criará novos sistemas de classificação embutidos no sistema. Um aspecto importante é que um padrão no sistema antigo não afetará suas classificações no novo sistema. Esta é uma saída potencial para muitas nações ao redor do mundo. Eventualmente, a Europa vai precisar de commodities para negociar com outras nações no novo sistema. Eles precisarão de algo de valor, especialmente se os sistemas se tornarem totalmente bifurcados. Por fim, discutem também os riscos de confiar em qualquer sistema ocidental. Exemplo incluem o sistema médico e a disponibilidade de energia na Europa. Comece a se preocupar e haja de acordo com as necessidades de energia, comida e água. Considere o que será importante na próxima fase do sistema financeiro. Pontos de discussão serão vistos nessa semana sobre como esse ciclo monetário está chegando ao fim, e este próximo sistema terá que ser vinculado obrigatoriamente às commodities, o papel do BRICS e por que precisamos estar preparados para o que está por vir. Bom, meus amigos, obviamente, né, há uma mudança cada vez mais digital em todo esse sistema, há uma mudança cada vez mais tecnológica, um retorno, né, na forma vista como dinheiro, base de troca, moeda e tudo que utilizamos para obter outras coisas é visto, né, isso que eu chamo de dinheiro. Então é tudo isso, toda essa forma de enxergar o dinheiro será vista de uma maneira diferente, né, e eu custo, né, também a entender algumas coisas, meus amigos, e muitas dessas coisas são difíceis à compreensão, né. Eu entendo que em termos relativos algumas dessas informações, né, estão longe de ser vistas por todos nós ainda atualmente, mas, meus amigos, essas mudanças elas já acontecem em instâncias internas, governamentais. Precisamos ficar atentos a essas mudanças, a essas últimas renúncias que tiveram no mundo todo, e nos vídeos de ontem eu passei alguns breves tópicos, né, de possíveis novas renúncias que veremos no mundo todo, a fim de que façam se cumprir todas essas obrigações militares e todas essas exigências de lei de reforma e economia para o mundo todo. Isso ainda é relutante por muitas elites, pelos principais poderes do mundo atualmente, mas eles estão caindo como um castelo de cartas muito rápido, e todo este tabuleiro agora perdendo, né, esse grande tabuleiro de xadrez perdendo mais e mais dos seus peões, né, e influenciando cada vez mais esse rei a ficar sem saída. Essas grandes elites e empresas, né, das quais eu já citei, que colocam os órgãos como Estados Unidos, como ONU, Organização das Nações Unidas, como a OTAN, a Organização do Atlântico Norte, o FMI, que foi reformulado atualmente, mas trabalhava sobre seu poder, que é o Fundo Monetário Internacional. Também temos o Banco de Compensações Internacionais, que era um grande tentáculo que foi cortado, né, no início, acredito, né, logo no início de junho deste ano, tenha sido cortado de verdade, esse grande tentáculo, né, da elite, em algumas posições, né, ainda relutam, né, com o governo dos Estados Unidos, que é o maior deles, né, que está por trás, ainda outras organizações atrás dessas big techs, né, e todas essas big techs que fazem aí junto a previsão do mercado financeiro através de seus algoritmos de inteligência, né, que trabalham para nivelar o mundo segundo a ordem deles, né.
tudo isso é muito mais complexo do que a gente imagina, né? É difícil imaginar que o poder e o controle do mundo todo esteja vinculado aí a algumas pequenas associações, algumas pequenas, né? São grandes no mundo todo, mas grandes elites, né, e pessoas vinculadas aí a alguns cabeças fazem parte de um esquema que está por trás de todo o mercado mundial, né? E grandes empresas como a BlackRock e aliás, acredito que ela é a maior, né? E tem aí as suas outras multinacionais que estão também em todas as outras empresas do mundo. Mas, meus amigos, tudo isso tende a ser neutralizado, tem sido neutralizado, e eu comento isso porque é isso que eu vejo de notícias dessas fontes, e muitas dessas guerras já eclodiram, né, e desses rumores ainda continuam, eclodiram por conta desse movimento. É assim que funciona, né? Quando os países e os partidos decidem tomar alguma posição, eles, né, mostram as garras e realmente atingem seus objetivos sinistros, né? E isso em contrapartida, uma grande aliança precisou se formar para neutralizar todas essas investidas e atrasar essa possível ordem, né? Ou se não, essa possível ordem mundial, ou se não, erradicá-la de vez, né? Que eu acho que é mais possível que isso seja feito devido a essas últimas movimentações. Meus amigos, é isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa manhã de domingo. Muito obrigado pela companhia, pela comunhão, conectividade. Eu fico muito feliz em estabelecer uma comunicação com essas milhares de pessoas que estão aí observando o meu canal. Eu peço que continue se inscrevendo, deixando o like, seu comentário. É muito importante para que a engrenagem do algoritmo do YouTube nos recomende a cada vez mais pessoas. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Se eu puder colher algo de relevante, estarei aqui mais tarde trazendo novidades. E todos que quiserem voltar, sejam sempre muito bem-vindos. Tchau, tchau, meus amigos. Continuem tendo um excelente domingo abençoado.